Eu sei que deve estar aí desse lado a pensar como é que vai fazer agora em que a carne e o peixe estão a subir de preço, em que não consegue ir ao supermercado com tanta frequência, como é que vai alimentar a sua família sem faltar proteína. Então o que eu venho aqui falar hoje é sobre os substitutos de proteína animal. Nós conseguimos fazer uma refeição equilibrada, económica, saborosa e neste tempo em que estamos mais afastados do supermercado, conseguimos ter mais disponibilidade destes alimentos porque a maioria deles são embalados. Então vou-lhes explicar tintim por tintim como é que pode fazer. Vamos lá! Então, a primeira coisa que deve ter em casa são os feijões, tá? As leguminosas são uma ótima fonte de proteína e isto é o que eu tenho aqui em casa para fazer face a este período. Então vamos lá, tenho feijão vermelho, tenho grão de bico, tenho feijão branco e ainda tenho aqui um feijão para cozer que é o feijão azul. E portanto isto quer dizer o quê? Temos montes de cor, montes de sabores, são sabores diferentes, ainda pode usar, por exemplo, feijão fradinho, eu não tenho, mas pode ser que tenha aí em casa. E o que é que pode fazer com isto? Pode misturar na sopa, pode fazer hambúrgueres, eu tenho imensas receitas com isso, é só pesquisar nas minhas redes sociais, pode fazer almôndegas, pode juntar com o arroz, ou seja, pode diminuir a porção de proteína animal e adicionar estas fontes de proteína, ou inclusivamente pode substituir. Vamos ver então outras coisas. Temos as lentilhas, tá? Eu normalmente não mostro marcas, mas agora é mesmo para ajudar. Temos as lentilhas, que neste caso são as vermelhas, e temos as lentilhas verdes. Com as lentilhas pode fazer exatamente a mesma coisa. A minha gata quer aparecer aqui. Depois, outra fonte de proteína vegetal que nós podemos utilizar neste período é a quinoa, tá? Eu tenho duas formas de quinoa. Tenho esta que tem sementes escuras e tenho esta que é só branca. Isto dá umas misturas diferentes em termos de aparência, em termos de sabor e pode substituir, por exemplo, um arroz ou pode fazer uma mistura de vegetais congelados, porque agora se calhar terá mais congelados do que frescos, e misturar uma quinoa cozida. Pode inclusivamente fazer umas papas de quinoa, em vez de fazer umas papas de aveia para o seu pequeno almoço, também é uma ótima opção. Depois, por exemplo, eu tenho aqui ainda a propósito das lentilhas, existem já opções embaladas, tá? Em que não tem nada para além dos alimentos, ou seja, são embalados, minimamente processados, sem adição de corantes conservantes e neste caso não estou a fazer a publicidade à marca, mas é uma mistura de lentilhas com quinoa, tá bom? Ou seja, ao utilizarmos estas fontes de alimentos, nós podemos conjugar com a tradicional massa, com o arroz, com a batata e com os legumes que tiver em casa, com os frescos ou com os congelados, assá-los no forno, salteá-los com pouquíssimo azeite, pode cozinhá-los a vapor e faz ou uma mistura ou coloca uma parte assim e a outra parte com estas fontes. Depois, o meu já está a acabar, por isso é que ele já está assim aberto, mas isto é um tofu, tá bem? O tofu é uma pastinha assim mais ou menos densa de soja, em que, tal como as leguminosas, tal como o feijão, isso são fornecedores de proteína. E o tofu pode misturar com os alimentos que quiser, pode também fazê-lo assim grelhado, pode fazer um estofado e ele vai adquirir o sabor dos alimentos com que juntar. Outra fonte é o nosso amigo atum, as sardinhas, eu sardinhas já não tenho em casa, mas tenho atum. Os nossos ovinhos, tá, que às vezes são considerados um parente pobre da proteína animal, são elementos de alto valor biológico, são ricos em proteína. O atum, no caso, só tem atum e sal, vai escorrer, por exemplo, o óleo ou o azeite, para não ter tanta adição de gordura. Temos aqui também, ainda a propósito de substitutos da proteína animal, temos a soja, neste caso texturizada, isto é uns pedacinhos durinhos que deve hidratar, tá? Hidrata com água já com bastantes temperos e pode fazer, por exemplo, uma jardineira. Em vez de usar a carne, utiliza a soja, que também já partilhei como é que se faz a receita. Depois, para enaltecer as suas saladas, não é para utilizar isto como fonte alternativa de proteína, mas nós podemos adicionar mais um bocadinho através das sementes de cânhamo, de girassol, de chia, de abóbora. Pode adicionar um bocadinho às suas saladas, está a contribuir com fibra, com gorduras importantes, dá-lhe mais saciedade, dá-lhe mais sabor, dá-lhe crocância.
Temos também a fonte dos frutos gordos, as oleaginosas também são fontes de proteína, embora que não vai utilizar muito disto, só me resta este bocadinho nesta fase, portanto tenho que utilizar com moderação. Mesmo assim, se não me sobrar só isto, teria que utilizar a mesma com moderação, porque eles são muito calóricos, tá? Portanto, um bocadinho assim, uma pontinha aqui, a covinha da mão por dia, variado, pode ser amêndoas, nozes, tá? O que quiser. Depois temos o nosso amigo iogurte, tá? No caso este é iogurte, este tem uma percentagem maior de gordura porque era a marca que já havia disponível, mas eu recomendo iogurtes naturais, iogurtes gregos ligeiros, que é para ter menor teor de proteína, e como está a ver, como hoje o tema é só dedicado à proteína, já viu que tem aqui, ó, montes de substitutos da proteína animal, que podemos aproveitar esta fase. Se já ouviu falar no No Meat Monday, que é aquele movimento que nos incentiva a ingerirmos pelo menos um dia por semana substitutos de proteína animal, para não sobrecarregarmos tanto o nosso planeta com a pegada que vem atrás por causa da produção animal, e também obviamente para respeitarmos o alimento que nós consumimos. Então nós podemos utilizar, isto são coisas que eu tenho sempre em minha casa, tá? Sempre. Eu faço muitas refeições com estes substitutos, eu como peixe, não cozinho carne, mas como fora de casa, mas eu acho que nesta fase nós somos convidados a lidar com todo o alimento com mais moderação, com mais respeito, encontrarmos alternativas cada vez mais sustentáveis, mais saudáveis para nós. Então eu convido em sua casa a experimentar sem preconceitos, porque às vezes nós temos preconceitos, mas vou servir arroz com feijão e arroz de ervilhas com feijão, uma mistura, ou arroz com feijão e umas sardinhas enlatadas. Sim, porque não? Temos que deixar de parte esse preconceito que há alimentos saudáveis que são mais pobres e há alimentos saudáveis que são mais nobres ou mais ricos. Tudo que é alimento saudável, equilibrado, deve ser para fazer uso, e neste caso nós poderemos substituir parte da nossa alimentação animal por todas estas opções vegetais. Não são todas, peço desculpa por termos aqui opções animais, mas estávamos a falar se a carne ou o peixe começarem a subir demasiado de preço, como nós já estamos a ver aqui, e o acesso ao supermercado ficar comprometido e tiver que fazer refeições desta forma. Se me segue nas redes sociais, sabe que eu já tenho partilhado imensas refeições com estes substitutos da carne e do peixe, por isso, vamos lá, continua aqui a acompanhar-me, porque estamos juntos nesta situação nova e desafiante para todos nós, tá bom? Um beijinho muito grande para si, vou deixar aqui um link para descarregar os meus e-books de receitas de oferta para si. Não há desculpa para não comer bem e não há desculpa para ter desequilíbrio nesta fase completamente diferente e desafiante para todos nós, tá? Estamos juntos, muita força aí para casa, estarei ao seu dispor para o que precisar. Um beijinho grande!